Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Carneirado TV. Como que vocês estão? Bem, graças a Deus? Espero que sim, rapaziada. Antes de tudo, queria agradecer a vocês, né, por estar acompanhando, por estar engajando os vídeos, assistindo, compartilhando, dando like, comentando. Isso é muito importante pra mim. Nos próximos dias eu tô pretendendo acelerar mais a produção de conteúdo, entregar mais vídeos pra vocês, né? Mas já queria agradecer de antemão isso, antes de iniciar o vídeo de fato, né? Novamente, já deixe seu like, comenta, compartilha, sugira vídeos aqui nos comentários, né? Mas hoje, como você já pode ter percebido pelo título e pela thumb, nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? O fim do Campeonato Brasileiro, o fim do Brasileirão, pelo menos da forma como nós conhecemos, né? Rapaziada, pode parecer que não, mas o Brasileirão que conhecemos, com grandes times, diversos campeões, corre um risco tremendo, né? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de futebol, acompanho futebol brasileiro, futebol internacional, gosto, né, de assistir Libertadores, gosto de assistir UEFA Champions League, gosto de assistir diversos campeonatos europeus, né? Passei a acompanhar até a MLS, mas tudo, claro, né, por conta do Messi. E hoje, né, dos 20 grandes clubes brasileiros do campeonato, 70% são patrocinados por cassinos, casas de aposta e derivados. Você pode não ter percebido, mas chegou para ficar essas casas de aposta no Campeonato Brasileiro, né? Mas chegou de maneira sutil, tranquila, você nem pode nem ter percebido, mas já infestou, né, o nosso Campeonato Brasileiro. Não era assim antes. Como que era assim antes? Vejamos. Em 2018, dos 20 clubes que disputavam o Brasileirão, 16 eram patrocinados por bancos e instituições financeiras. O Banco Caixa, né, um banco estatal, governamental, patrocinava 12 dos 16 clubes que eram patrocinados por bancos. Em 2018, não tinham casa de apostas patrocinando os clubes, como vocês podem ver aí nas imagens, né? Já em 2019, o ano que todo mundo foi feliz, né? Um ano antes da pandemia e o último ano onde não tinha uma enxurrada de casa de aposta patrocinando os clubes da Série A do Brasileirão, né? Em 2019, 11 clubes da Série A eram patrocinados por instituições financeiras ou bancos, como vocês podem ver aí na imagem, né? Apenas um clube da Série A tinha um patrocínio master por casa de apostas, que era o Goiás, como vocês estão vendo aí. Os demais eram de ramos de alimentação e variados, né? De fato, tinham casas de apostas patrocinando os clubes em 2019, mas eram apenas 8 casas de apostas no total. Mas é importante eu falar que apenas o Goiás tinha um patrocínio master, tá? Com casa de aposta. Hoje, além de ter diversas casas de apostas patrocinando os times, diversas casas de apostas são patrocinadores master do futebol brasileiro, né? Passando pro ano de 2020, o ano da pandemia, o número de casas de apostas patrocinando os times subiu para 11. Foram 11 casas de apostas patrocinando todos os times no geral, sendo 5 clubes tendo seu patrocínio master por casa de aposta. Pro ano anterior, aumentou 5 vezes, né? E em 2021, o número subiu para 7 clubes tendo patrocínio master em casa de aposta. Ou seja, de 2019 era apenas um, 2020 subiu para 11, sendo 5 master. Então, 2019 era 1 master, 2020 5 e 2021 subiu para 7, tendo patrocínio master na casa de aposta, como vocês podem estar vendo aí nas imagens. Já em 2022, 10 clubes, metade dos times que disputavam o Campeonato Brasileiro do ano de 2022 era vinculado à casa de aposta. Ou seja, metade dos clubes, isso eu estou falando apenas de patrocínio master em 2022. Então, você já pode perceber que em menos de 3 anos, né, já tomou conta de metade dos times do futebol brasileiro. Já ano passado, em 2023, foram 12 clubes patrocinados por casa de aposta. Quando eu falo 12 clubes patrocinados por casa de aposta, eu quero dizer patrocínios master. Mas tem também na gola da camisa, tem na manga, tem nas costas, tem em diversos lugares, tem no calção. Então, os patrocínios, né, eles compram uma parte da camisa do time. Então, eles
Então, em algum momento, pode ter mais casas de aposta patrocinando outros clubes sem ser o Master, né? Já no ano que a gente está vivendo, né, 2024, o ano da Picanha 2.0, o ano que, né, tinha tudo para dar uma evoluída, como dito anteriormente, né, 70% dos clubes são patrocinados por casas de aposta e bets, apostas esportivas, né, que tem lá os slots, né, você pode perceber que muito se fala em aposta esportiva. Na aposta esportiva você faz a sua bet, você faz a sua pezinha. Mas nesses próprios sites tem ali abas, slot, cassino, enfim, né? Então, 16 clubes são patrocinados por casa de aposta esse ano. Já parou pra pensar? Tá mostrando aí, né? Com o print e também o valor que são pagos para cada time. Só que nessa tabela não consta o Vasco, pois no momento o Vasco ainda não tinha fechado com a Betfair. Somando todos esses valores aí, excluindo o Santos, porque o Santos está na Série B, no total são 508 milhões de reais são pagos aos times, né? O acordo do Vasco com a Betfair fechou em 70 milhões de reais por ano. R$500 bilhão as casas de apostas entregam para os clubes brasileiros. Claro, cada um, né, recebendo proporcional ao valor da camisa, ao valor da marca. Mas no geral, R$500 bilhão que esse dinheiro movimenta é muito dinheiro, né, cara? Não precisa nem falar nada. Fora que também podem ter bônus, podem ter acréscimos, dependendo das metas cumpridas pelos times. Eu não preciso dizer que é um segmento multibilionário que fatura muito a cada dia que passa. E também, em contrapartida, provoca um endividamento da população, com as falsas promessas de grandes retornos. Os grandes bônus, né? Os famosos deposita 100 que você vai ganhar 150. Quem aposta com uma casa de aposta X tem apostas grátis toda semana. Receba R$500 de bônus. Você pode perceber que todas essas casas de aposta têm isso, né? Os grandes bônus. Eu já comentei em outro vídeo, mas é uma coisa que chama muita atenção. Eu vou depositar 100 e vou ganhar 200. Só que você tem que ler a letrinha miúda. Você tem que apostar X% para poder sacar os valores de bônus, né? Se você chegar a sacar esses valores de bônus, tem isso também. Mas é todo um processo. Você tem que apostar no mínimo X para poder desbloquear o saque, né? Eu não sei como que funciona essas casas de aposta hoje, mas no momento quando eu tinha conhecimento, era mais ou menos assim. Não é depositei e vou sacar, senão tá lavando dinheiro, né? Eu sei, meus amigos, você deve estar pensando aí, pô, o cara tá atacando o futebol brasileiro, mas eu sei que tem outros clubes fora do Brasil que são patrocinados, né, que já foram patrocinados por casa de aposta. O primeiro clube assim que eu vi e depois eu tive a coragem de pesquisar para saber do que se tratava o patrocínio Master foi o do Real Madrid. Eu lembro 2010, 2011, o Real Madrid era patrocinado por Bwin. Cara, aquela camisa do Real Madrid naquela época, né, 2010, 2011, era muito bonita. Aquele patrocínio Bwin, que depois também patrocinou o Milan, não sei se foi no mesmo período, tá? Era muito bonito. Mas já existia, naquela época, casa de aposta. Só que aqui no Brasil foi difundido 10 anos depois, né? Que chegou e se tornou de tamanhas proporções, né? E já era um mercado que movimentava muito dinheiro em 2010, 2011. Imagina hoje. Eu pesquisei aqui. Em 2007... que o Real Madrid foi patrocinado pela Bwin. E imagina hoje o avanço da internet, avanço de informações. Hoje você não precisa nem sair de sua casa para apostar, fazer sua fezinha, seja, né, Mega da Virada, Mega Sena. Imagina hoje cassino. Então, hoje é muito dinheiro. Mas não apenas isso. Não são apenas os clubes brasileiros, estou falando hoje, né, da Série A, não estou falando da Série B, não estou falando de campeonatos fora do Brasil, isso vai ficar para um outro vídeo. Mas
campeonatos também são patrocinados por casa de apostas. Brasileirão Betano, provavelmente você já deve ter visto, né? Inúmeras propagandas, Brasileirão Betano, Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. E Copa Betano, Copa do Brasil Betano. Nós temos os dois principais campeonatos do Brasil patrocinados por casa de aposta. Você tá pensando assim, tá, Gustavo, onde é que você quer chegar e tudo? Calma, jovem garfanhoto. Calma, porque depois de todas as informações levantadas, a gente fica meio, tá, que fim vai levar isso? Você deve estar pensando, tá, mas e daí? Cara, você deve estar pensando assim, mano, beleza, você tá falando isso, tudo, levantou algumas informações, mostrou aqui de fato, né, a evolução das casas de aposta, o quanto esse ramo de gambling, né, entrou para dentro do futebol brasileiro, que de fato o futebol brasileiro faz muito dinheiro, né? Não é à toa que é muito assistido, são pessoas que pagam muito pay-per-view, eu pago pay-per-view para poder assistir o meu time, são pessoas que vão ao estádio, são pessoas que consomem, compram produtos oficiais, é um mercado que movimenta muito dinheiro, não apenas no Brasil, né, fora, mas hoje a gente vai focar apenas no Campeonato Brasileiro. Você deve estar pensando assim, beleza, eu não tô nem aí, cara. Porque eu quero ver meu time forte, eu quero ver meu time com muita grana, contratando tudo e todos os melhores jogadores disponíveis, entendeu? Eu não quero saber de onde que vem o dinheiro, eu só quero meu time contratando. De fato, eu como torcedor concordo exatamente com isso, porque eu torço pro Cruzeiro, cara. O Cruzeiro passou por momentos terríveis desde que fomos assaltados em 2019, falta de dinheiro, insegurança em todos os aspectos, quase caímos para a Série C, amargamos 3 anos na Série B, até que veio o Ronaldo, reestruturou as coisas, né? Fazendo apenas um parênteses aqui, eu sou muito grato ao Ronaldo. Se não fosse ele tivesse comprado a SAF do Cruzeiro, hoje eu não sei onde estaríamos, né? Se não fosse o Ronaldo comprando o Cruzeiro em 2022, isso, 2020, não, 2021, né? No final de 2021, foi em dezembro, né, de 2021, e aí em 2022 a gente subiu, ano passado a gente capengou pra não cair de novo, mas se não fosse de fato o Ronaldo ter comprado o Cruzeiro no final de 2021, não existia Pedrinho BH hoje pra gente comprar, não existiria Pedrinho BH hoje para poder comprar o Cruzeiro e fazer todo esse investimento de grandes jogadores pro nosso time, né, pro meu time. Então, como torcedor, eu assino embaixo, entende? Eu quero que o Cruzeiro tenha patrocinadores, muitos patrocinadores. Ah, é casa de aposta, é isso, é aquilo. Mano, eu quero ter um time altamente competitivo para ganhar todas as competições possíveis, né? Então, eu concordo com vocês, eu quero ver meu time bem, ganhar muito título, que se for o resto. Porém, como podemos perceber, os clubes estão se tornando cada vez mais reféns de casas de aposta. Pois como elas ganham muito dinheiro, né, e aí vai de cada um, eu não concordo com a aposta, eu não gosto, pois é um mercado, né, que vicia muito, promete muitas pessoas aqui no Brasil, acreditam que querem ter dinheiro fazendo a lei do esforço mínimo. Elas querem fazer absolutamente nada, querem que as coisas caem do céu. Então as pessoas acreditam em aposta, acreditam em tigrinho, acreditam nessas coisas, né? E aí, elas, como as casas de aposta ganham dinheiro de maneiras não muito ortodoxas, conseguem injetar grandes quantidades de dinheiro em cada vez mais clubes. Igual, grandes patrocinadores do futebol brasileiro promovem apostas esportivas. O carro-chefe, vamos assim dizer, que eles mostram, são apostas esportivas. Não, você faz o seu pezinho aqui, você faz essas múltiplas aqui para ver, multiplicar os seus ganhos. Mas, dentro dessas casas de aposta, vamos assim dizer, dentro dessas bets, igual eu falei anteriormente, existem cassinos, existem slots, existem carteado, existem o tigrinho e tudo. Eu não acredito que a maior renda dessas bets vem de aposta esportiva, vem de slots, né? Vem de slots, infelizmente. Tigrinho e outras aí. Que tem até macaquinho, tourinho, crash, o aviãozinho, que é praticamente o dado, enfim. Esses jogos que você tá acostumado a ver aí, né? Tá, Gustavo, eu tô começando a enxergar, né? Beleza, você mostrou que a casa de aposta tá entrando pra dentro do futebol brasileiro, mostrou que
né, de fato os principais campeonatos brasileiros são patrocinados por casas de aposta. Você acabou de falar que os clubes estão se tornando cada vez mais reféns de casas de aposta, mas e aí? Calma, vou entrar nesse assunto agora. Mas antes, deixe seu like, se inscreva, comenta aqui embaixo se faz sentido, se não faz, sugira algum tema, né, de próximo vídeo aqui, pra eu estar poder criando e trazendo a minha opinião pra vocês, tá? E tudo isso aqui é baseado na minha opinião. Eu trouxe os dados, que de fato são informações importantes. E agora, acima desses dados, eu tô tirando as minhas informações, estou mostrando as minhas informações, as minhas conclusões a respeito disso, tá? Você pode concordar ou não, discordar, você é livre. Mas eu trouxe os fatos. As casas de apostas estão cada vez mais entranhadas dentro do futebol brasileiro. E você pode gostar ou não de ter seu time patrocinado por casa de aposta, com muito dinheiro. Mas, quando o faturamento de uma empresa é muito dependente de apenas uma fonte de renda, deve-se ter cuidado. Não estou defendendo a volta dos bancos, principalmente Banco Caixa, né, que é um banco estatal, que a gente sabe, né? Estatal a gente sabe, né? Se não der lucro, quem paga o prejuízo é quem? Faz o L. Também outras instituições financeiras, né? Como a própria Crefisa, que patrocina o Palmeiras. Eu vi muita gente reclamando que às vezes pega empréstimo e as taxas são estratosféricas, completamente absurdas, chegando a ser até abusivas, né? Eu não vou ficar aqui lambendo o saco de banco, mas temos que ser, vamos assim dizer, honestos, né? São dois modelos de negócio diferentes, banco e casa de aposta. E como dito anteriormente, por meio de banco estatal, né? Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa dominava, não sei se você lembra de 2013, 2014, a Caixa dominava os patrocínios masters, né, do futebol brasileiro. Você agora pode ter entendido meu ponto. Beleza, Gustavo. Faturamento, tá, mas dá um exemplo mais simples. Esse ano, o Corinthians fechou, mas perdeu o patrocinador master, né? Você deve ter visto aí. O Corinthians está nas diversas páginas, né? Tanto policiais quanto futebol, pelo péssimo futebol que apresenta, pela péssima gestão que o Augusto Melo tem feito, mas acima de tudo nas páginas policiais. Escândalo de corrupção e tudo, eu vivi isso em 2019, né? Tendo uma matéria veiculada até no Fantástico, que, enfim, né? O ano de 2019 pro Cruzeirense foi triste, e os subsequentes mais triste ainda. Quem sobreviveu esses 2 anos, esses 4 anos, né? 2019, 20, 21, 22, hoje vive o céu com o Pedrinho BH. Deus abençoe o Pedrinho BH. Você, Cruzeirense, já fez sua conta nos supermercados BH hoje? Não? Tá perdendo tempo. Mas vamos lá, falar do Corinthians, né? Eles tinham fechado um acordo com a VaidBet, mais de 120 milhões de reais anuais, né? Acho que o acordo era de 3 anos, queriam dar mais de 360 milhões de reais. Enfim, vou pegar apenas isso, não vou pegar a informação de que tinha intermediário, de que tinha laranja, de que parte desses 100 milhões eles tinham que destinar ao intermediador, né, do acordo. Não vou pegar isso. Vou pegar apenas os 120 milhões de reais anuais que foi acordado, né? Não sei se você sabe, mas um clube como o Corinthians tem faturamento anual na casa de 1 bilhão de reais. E um patrocinador está te dando 10% do seu faturamento. Ok. Mas clubes como Corinthians e Flamengo, dependendo até Palmeiras, clubes do eixo, têm faturamentos maiores que a média do Brasil, do futebol brasileiro. Porque eles têm mais assinante de pay-per-view, eles têm mais público, eles assistem mais, porque a maior parte da população vive aqui, né? Vive no Sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, são onde estão os maiores clubes. Claro, tem Grêmio, tem Inter, tem Cruzeiro, tem Atlético Mineiro também, tem outros clubes, mas o córtex do futebol brasileiro, de fato, é o eixo Rio-São Paulo. Beleza, eu peguei o exemplo do Corinthians, porque 10% do seu faturamento vem de um patrocinador. Nossa, eu vou tomar uma água aqui, cara. A garganta tá seca pra caramba, mas enfim. É isso, é sem edição, sem corte, é VaptVup.
Você pega um clube como o Corinthians, né, que tem um faturamento fora da curva, ele e o Flamengo de 1 bilhão de reais, 10%, você pode pensar assim, 10% é pouca coisa. Cara, mas eles perderam o patrocinador master. Eles estavam contando com dinheiro. Brasileiro, esse Brasil é assim. Você conta com dinheiro. Se ele vir bem, se não vir, aí você toma pra dentro. Né? A não ser que grandes clubes, como o que tem uma saúde financeira boa, no caso do Palmeiras, no caso do Flamengo, tem dívida, devem sim, mas tem uma responsabilidade financeira. São clubes que têm receitas, que vendem jogadores, né? O próprio Atlético Paranaense. E também que é um grande clube que não é, não sei se é SAF ainda, mas tem uma responsabilidade financeira bem alta, bem grande. Mas a gente tá pegando esses grandes clubes, né? Que às vezes 10% de faturamento, 15% de faturamento, dá um rombo. Tá, mas não faz tanta falta assim. Só que se a gente pegar pequenos clubes, que onde esse faturamento de casas de aposta, porque eles injetam muito dinheiro, é um mercado que movimenta muito dinheiro, então eles têm margem para poder investir cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E aí que entra esse refém. A gente vai pegar um clube, por exemplo, eu não sei o valor, né, de quanto a Stake paga pro Juventude. Stake é uma casa de aposta, patrocina até o Drake, pra você ter noção. Só que quanto que será que deve ser a renda anual do Juventude? E quanto será que é o patrocínio master que a Stake tá pagando? Porque, beleza, a casa de aposta tá no hype, tá muita gente apostando. Eu não creio que vá diminuir, né, o uso, as pessoas diminuírem os acessos nas casas de aposta, mas eu acredito que a credibilidade tá cada vez mais diminuindo, né? Eu comentei de influenciadores divulgando casa de aposta, tá diminuindo. As pessoas, velho, eu tô perdendo dinheiro e tudo, claro. A grande massa não. Grande massa não. Mas é arriscado. Porque, beleza, se a casa de aposta, igual a Blaze tava no hype, Daniel Penin com um vídeo já começou a desconfiar, diminuiu bastante o acesso, diminuiu bastante os usuários, ainda tem bastante, né? Mas foi uma casa de aposta mais ou menos, e aí, beleza, você tá recebendo muito dinheiro agora, ela acontece um trem, rescinde o contrato, paga uma multa ali irrisória, e aí? Até se arrumar outro patrocinador, até se você arrumar outro patrocinador, até você arrumar outro patrocinador que te paga tanto como casa de aposta, entende? Porque os clubes hoje recebem muito dinheiro de casa de aposta, não tem ninguém, não tem nenhuma empresa, claro, a não ser a Crefisa, né, a não ser o Banco Banrisul, que patrocina o Inter e o Grêmio, que pagam bastante, tanto quanto casas de aposta, mas são só eles. Os demais não pagam, não vão pagar, não tem condições, é muito dinheiro, entende? É muito dinheiro. E é loucura, cara. Você pensar que um clube de futebol tem uma renda completamente dependente de um patrocinador, né? Mas você pode ter entendido tudo que eu falei, pode fazer sentido, mas você tá novamente se perguntando: beleza, Gustavo, como que faz agora, ô bonitão? Não dá pra largar as casas de aposta. É necessário surfar nessa onda o máximo que puder. Tem que estar ali sempre sugando dinheiro, aproveitar o mais que der, que depois que ficar ruim, que acabar, beleza. Eu concordo. Concordo com você. Novamente, como torcedor, concordo. Por assim como os influencers estão perdendo seu valor, pois assim de divulgar esquemas de enriquecimento fácil, casa de aposta, golpe, cassino e muito mais, os clubes de futebol são marcas. Possuem branding, possuem valuation, correto? O Real Madrid, igual eu dei o exemplo anterior, ele já foi patrocinado por casa de apostas. Mas hoje não é mais. Não tem patrocinador de master de casa de aposta. Por que será? Por que será que os maiores clubes do futebol europeu não possuem mais patrocinador master em suas camisas casa de aposta? Por que eles não têm mais patrocinador master casa de aposta? Por quê? Isso é um tema para um outro vídeo. Você, bonitão, deve estar comentando assim: não, mas eu sei que é um XBet patrocina o Barcelona, mas não está vinculado na camisa deles. Ah, mas eu sei que determinado clube... Eu falei gigantes. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, os grandes times da Premier League, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Bayern, Borussia, times da Itália. Entende? Por quê? Porque eles têm uma marca. Eles têm
eles olham pro clube, assim, o que será que vai agregar valor ao meu brand? O que será que vai agregar valor ao meu clube, à minha marca, Real Madrid? Bwin, naquela época, poderia fazer sentido. Real Madrid estava vivendo uma fase, né, um pouco conturbada, e aí ganhar lá 10ª, né? Antes disso não ganhava. Já tinha um tempo. Mas hoje o Real Madrid tá no topo. É o maior clube do mundo. Por que eu vou vincular a minha marca à casa de aposta? Para quê? Não tem sentido algum. Claro, aí você pode falar, mas Manchester City o grupo City é por árabe, que tem muito dinheiro. Concordo, de fato, né? Tem muito dinheiro. Real Madrid também tem muito dinheiro. Clubes lá, futebol europeu, também são... não é um termo SAF, mas também tem donos. Mas por que esses donos não vinculam? Ah, eles já têm muito dinheiro. Sim, mas aí o clube, se ele for vinculado a um patrocínio, ele vai se tornar autossustentável. Você não vai precisar, né, ficar comprando mídia com a sua empresa. Tipo o que a Leila faz com o Palmeiras, né? Ela é presidente do Palmeiras, ela coloca lá, Crefisa. Você acha que não tem casa de aposta querendo patrocinar o Palmeiras? Não. Querendo pagar muito, muito, muito mais do que a Leila paga ao Palmeiras? Que a Crefisa paga ao Palmeiras? Tem. Mas por que ela não coloca? Já parou pra pensar nisso? Porque é uma mulher extremamente inteligente, extremamente visionária, que entende que o clube tem um valuation, tem um brand e tem muito valor, né? Mas depois de tudo isso, o principal ponto fica agora. Mas por enquanto, né, o nosso futebol brasileiro infectado por casos de apostas, arbitragens completamente duvidosas. Você que assiste aí, você vê que a arbitragem do Campeonato Brasileiro é uns lixo, é horrível. Vou pegar de exemplo a partida do Atlético e Palmeiras, que o Hulk foi expulso. O árbitro teve aquela interpretação naquele jogo, certo? Mas depois o mesmo árbitro, em outro jogo, aconteceu um lance extremamente semelhante e ele não expulsou. Por que será? Por que será? Ah, tá privilegiando o Palmeiras. Aí. Enfim, enquanto o nosso campeonato for patrocinado por aposta, eu sempre vou ficar com essa dúvida, né? Arbitragens duvidosas, decisões contraditórias dentro de campo, seja pelos árbitros, seja por jogadores. Desde que as apostas esportivas tomaram conta do nosso futebol, estamos presenciando cada vez mais situações no mínimo estranhas, para não dizer suspeitas. Olha pra você ver, eu vou finalizar o vídeo com um caso extremamente louco, para não falar burro, de um jogador da seleção brasileira, Paquetá. Como que um jogador nível europeu joga na seleção brasileira, tem o nome vinculado a um esquema extremamente idiota, imbecil. Cara, eu não tenho nem palavras. O cara tava tendo o nome ventilado no Manchester City, simplesmente jogou a carreira no lixo. Teve diversos casos aqui de jogadores, né, que fizeram esquema, né, para poder ganhar um dinheirinho por fora. Entende? Enquanto tiver cada vez mais casas de aposta infectando, patrocinando clube, patrocinando campeonatos, vai ficar sempre isso. Será que esse árbitro aqui é bom? Será que é isso? Porque pra mim não é normal. Esse ano tá tendo muita goleada, certo? No ano que o Atlético foi campeão, em 2021, era muito pênalti pro Atlético. Pênalti. Aquele trem todo. E outra, o Brasileirão betano, olha pra você ver a loucura. A casa de aposta patrocina o campeonato e também patrocina um time que disputa o campeonato. Cara, e pra finalizar na loucura total, tem um senador que fez a proposta pra legalizar isso no Congresso, o Cajuru, certo? Vamos legalizar essa aposta aqui, pá, pum, beleza. Tá, o cara tá fazendo lá. Esse cara é patrocinado por casa de aposta. Tem a probabilidade disso aqui dar certo? Não tem, cara. Um político que tá levando uma pauta extremamente interessante, importante, o cara é patrocinado por casa de aposta. Pode ter conflito de interesse ou não? Pode ou não? Claro que pode. Óbvio. É óbvio, meus amigos. Então, esse é o vídeo de hoje. Vídeo extremamente longo,
comprido, corrido, mas é um assunto extremamente importante a respeito do nosso futebol brasileiro. Eu gosto bastante do futebol brasileiro, eu gosto bastante do campeonato, mas essas suspeitas cada vez mais de decisões... Opa, meu telefone tocando aqui. É isso, cada vez mais arbitragens duvidosas, decisões contraditórias. Em um jogo o árbitro toma uma decisão, no outro jogo não toma decisão. Enfim, né? É loucura. Isso é tema para o próximo vídeo também, a respeito do futebol europeu, e entrar mais a fundo nesses assuntos aqui, tá? No mais, deixe seu like, se inscreva. Obrigado, cara, por estar acompanhando aqui o meu vídeo, acompanhando o meu canal. Tamo junto e Deus abençoe. É nóis.